Olá você, eu sou o professor Emerson Oliveira e esse é o canal O Segredo da Matemática. A aula de hoje, aliás, o bate-papo de hoje vai ser sobre matemática e coronavírus. Essa doença que tem se propagado pelo mundo inteiro, já presente em centenas de países e em todos os continentes. Olha, vou apresentar para você então esse panorama com dados reais, atualizados até o dia 11 de março, a última atualização que foi feita ontem, com o total de infectados, número de mortes, principais países envolvidos, como está no Brasil, como está nos Estados Unidos e como isso tem afetado o nosso dia a dia em relação à economia, a esporte, lazer e outros tipos de convivência. E para você que vai acompanhar esse vídeo até o final, já vou te dar um presente. Na descrição do vídeo tem aí material em PDF para você baixar e usar no seu dia a dia. É muito importante você estar bem informado, tá ok? Então vamos aos dados. Dados para o dia de hoje, dia 12 de março, atualizado com o último boletim que foi dado ontem, dia 11 de março. O total de casos já chega a 124.100 casos, com 4.560 mortes relacionadas ao vírus. Em termos mundiais, um número pequeno, mas em termos de uma doença que já é uma pandemia, é um número muito grande, pessoal. Muitas pessoas estão morrendo num prazo muito curto. Uma pessoa pode morrer até com 5, 6 ou 7 dias após diagnosticado a doença nela. A razão entre o número de mortes e o número de pessoas infectadas dá uma porcentagem de 3,6%, ou seja, a letalidade do coronavírus ou Covid-19 é na faixa de 3,6%. É um número muito pequeno, mas então, professor, o que assusta? Assusta é a propagação, que é em progressão geométrica. Como assim? Vou explicar isso durante o vídeo, fica até o final. Mas aproveitando, convido você a se inscrever aí no canal, curtir e compartilhar. Vamos fazer uma corrente do bem, levando essa informação ao número máximo de pessoas. Isso mesmo, porque as pessoas tendo a informação correta, elas vão tomar atitude e vão se preocupar mais em relação a essa pandemia que tem atingido o mundo inteiro. Desses mais de 120 mil casos, cerca de 80 mil são na China, com mais de 4 mil mortes. Só que tem detalhe, começou na China, o crescimento lá foi maior, foi mais ou menos no dia 20 de dezembro, final de dezembro, teve o primeiro diagnóstico, o primeiro caso foi detectado, né? Depois começou um crescimento um pouco lento, 100 casos, 1.000 casos, depois pulou para 3 mil, quando foi ver, estava em 80 mil casos. Só que aí tem uma boa informação, na China já atingiu-se o pico. Ou seja, nos últimos 10 dias o crescimento foi menor no que nos 60 dias anteriores. Então, já está estabilizando. Aparecem casos, mas bem menos na proporção que aparecia antes. Países como Itália, Brasil e Estados Unidos e outros países da Europa, o número tem crescido assustadoramente. E com detalhe, esses países acabam virando foco para que a propagação atinja outros países. No total, já são 113 países nos 5 continentes. Para você ter ideia, no dia 3 de março, há 9 dias atrás, eram 67 países. Agora o número aumentou para 113, ou seja, já é uma pandemia, já está em diversas regiões do país. E é nisso que nós temos que preocupar. Por quê? Porque uma pessoa que sai e leva para um local, ali se estabelece o vírus, começa ali uma infecção regional, como tem acontecido no Brasil. Para você ter ideia, hoje são cerca de 1.000 casos suspeitos. Outros 1.000 casos já foram descartados, mas 73 casos já estão confirmados, pessoal. Eram 2 casos apenas no dia 3 de março. Olha como cresceu, pessoal. Cresceu 70 casos em 9 dias. Isso preocupa. Nas próximas 3 semanas podemos chegar a 1.000, 2.000, 3.000 até 4.000 casos e pode começar a aparecer os primeiros casos de mortes em nosso país devido ao coronavírus. Professor, mas como é o crescimento? Pois é, o crescimento é em progressão geométrica. Olha, começa com uma pessoa que vem de um país contaminado, por exemplo a China, ou no caso a Itália, que é o segundo país com
com maior número de casos. Essa pessoa contamina duas, pode contaminar duas pessoas. Essas duas pessoas contaminam cada uma delas mais duas. Aí já temos 4 casos, ok? Cada uma dessas 4 pessoas contaminando mais duas, teremos 8 casos. E cada uma dessas 8 pessoas contaminando mais duas vão ter 16 casos. Isso é o que chamamos de progressão geométrica, porque vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. O vírus começa com uma pessoa, tá? Uma pessoa que está infectada. Ela pode contaminar até 2 pessoas, talvez um pouco mais, talvez só uma, mas geralmente são 2 pessoas. Essas 2 pessoas podem contaminar, cada uma delas, mais 2. Então nós teremos um total de 4 pessoas. Essas 4 pessoas, cada uma delas contaminando 2 pessoas, vamos ter então agora 8 pessoas. Olha, pessoal, e assim em progressão geométrica, tá? 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, pessoal. Podendo chegar a números infinitos. Só que aí tem um detalhe. Se é feito o tratamento adequado, se uma pessoa é diagnosticada bem cedo já com esse vírus e é colocada em quarentena, por isso que a quarentena é importante, o que acontece? Essa contaminação, nesse caso dessa pessoa que foi identificada com coronavírus, essa contaminação ela é interrompida. Aí o número de pessoas já deixa de crescer em progressão geométrica. Por isso que é importante o diagnóstico completo, o diagnóstico correto, o quanto antes de uma pessoa com coronavírus. Porque se você identifica, por exemplo, se identificarmos essa pessoa aqui, olha o que acontece. Se uma pessoa no início da cadeia for diagnosticada com o coronavírus, o que acontece? Outras pessoas deixam de ser infectadas e aí o número passa a ser bem menor. Por isso que a pessoa é colocada em quarentena. A pessoa que é um caso suspeito, ou a pessoa que tem um caso confirmado, ela é colocada em quarentena justamente para interromper esse ciclo e para garantir que outras pessoas não sejam contaminadas. Porque uma progressão geométrica, indo até o infinito, você atinge milhões de pessoas em pouco tempo. Por isso é importante todos os cuidados que são apresentados aí em redes de televisão, na internet, em jornais e assim por diante. Claro que você tem que tomar cuidado com as fake news, mas olha, tendo informação correta, você consegue evitar que casos novos aconteçam e aí você corta essa progressão geométrica, você diminui o efeito da contaminação no caso de uma progressão geométrica. Apresentando dados atuais e verdadeiros, nós temos o seguinte: os países mais afetados pelo local é a China, onde começou a doença, onde começou o primeiro caso, mais ou menos lá para o dia 20 de dezembro. São mais de 80 mil casos e mais de 4 mil mortos. Foi lá que foi diagnosticado o primeiro caso e começou todo o tratamento, todos os primeiros cuidados, o reconhecimento do coronavírus, a sua periculosidade e a sua letalidade. Começou na China e foi um crescimento muito rápido. Hoje, como eu disse, está no pico. O segundo país é a Itália, pessoal. E a Itália, onde há mais de 12.400 casos, sendo que 2.300 foi do dia 10 para o dia 11. Olha que aumento progressivo. E mais de 827 mortes. Então a Itália é o segundo país onde os casos são mais preocupantes, onde o crescimento tem sido muito alto, muito rápido, na casa acima dos 20% ao dia, pessoal. Ou seja, em 5 dias pode dobrar e até triplicar esse valor. E a Itália também acaba sendo uma ponte para que outros países que recebem pessoas que passam pela Itália, as pessoas que estão viajando, turistas, empresários, acaba sendo também uma ponte para que atinja esses países, como foi o caso, por exemplo, do Brasil. Há casos de pessoas que vieram da Itália e foram diagnosticados aqui no Brasil, pessoal. Olha que número assustador, mais de 800 mortes. E a letalidade, no caso da Itália, é maior, por exemplo, do que a letalidade na China. Os outros países são Irã, Coreia do Sul e a Espanha, onde atividades esportivas, também teatro, cinema, manifestações estão proibidas
para conter esse avanço. Algo que tem crescido bastante e tem nos assustado também, pessoal, é os vídeos falsos falando que já são milhões de pessoas ou que o vírus foi lançado de propósito para conter o crescimento populacional ou a pobreza no país, nos países. Informações também que falam sobre tipos de tratamento, que vinagre é mais importante do que álcool gel, que a água morna com suco de limão já resolve muitos casos. Essas informações são falsas. Ter a informação correta é uma ferramenta para você posicionar-se na vida, para que você, como professor, como aluno, como pai de família, não caia em informações corretas, não crie pânico, mas também não relaxe totalmente. Não é o caso de falar que é um exagero da imprensa mundial, como foi dito pelo governo brasileiro há 2 dias atrás. Mas também não podemos pensar que, olha, agora acabou o mundo e vai morrer todas as pessoas. O que se espera é um crescimento muito grande agora, como tem acontecido, mas que isso depois chegue a um pico e estabilize, e aí sim, com tudo normalizado, com as pessoas diagnosticadas, recebendo tratamento, isso começa a diminuir e passa a se tornar, digamos, um vírus comum. Essa é a ideia. Temos que agir para romper com esse crescimento em progressão geométrica, tomando as medidas corretas na escola, em casa, com os amigos, na igreja, evitando as aglomerações de qualquer tipo de natureza, como a que está sendo marcada para o dia 15 de março, próximo domingo, aqui no Brasil. Isso é um erro, pessoal. Uma pessoa que estiver nessa manifestação, estiver contaminada e contaminar 2, e depois essas 2 mais 4, começa toda a progressão geométrica, até isso ser diagnosticado, pessoal, o rombo pode ser muito grande, pessoas podem chegar a morrer, sobretudo os idosos. Pode ser que você seja jovem como eu sou um jovem de 43 anos, possa pegar o coronavírus e não morrer, mas transmitir para uma pessoa mais idosa, mais debilitada, e que aí sim possa não resistir. Então é importante você ter a informação correta, é importante você saber que sim, são mais de 120 mil casos, não são milhões, mas também não são 5 ou 10, que as mortes sim acontecem entre 5, 10 ou 15 dias, que está atingindo o mundo inteiro, mas você como cidadão, você como pessoa, deve se posicionar-se e buscar o melhor, seja através de higiene pessoal, de atitudes individuais, mas também de atitudes coletivas. Escute os jornais, cheque as informações e posicione, tá? E olha, inscreva-se no meu canal, os próximos vídeos serão sobre esse assunto. Vou falar sobre meios de transmissão, como se evitar e ações que podem ser adotadas na escola, em casa e no seu dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem um material em PDF sobre esse que eu acabei de apresentar. Todos os dados atualizados até o dia 12 de março e também uma apresentação em PowerPoint, caso você queira usar na sua escola. Então agradeço a sua presença, deixe seu like, compartilhe, faça esse vídeo chegar a maior número de pessoas, porque a informação correta é a ferramenta, é a estratégia de sobrevivência, tá bom? Eu sou o professor William Oliveira, deixo com você aquele abraço.